aqui, nem deu tempo nem eu enviar pra você, você já entrou, né, Mari? Olá, Froy, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Hoje a nossa live com a super convidada Juan. Seja bem-vindo. E aí, como é que vocês estão? Mari, você não tem uma live agora? Eu ia até te falar com você. Só esperar a nossa convidada para chamar ela aqui e a gente conversar um pouquinho sobre sexualidade feminina. Enquanto isso, clica aí no aviãozinho, já envia para os amigos, envia para todo mundo, pra gente conversar bastante hoje, tirar dúvidas. Vou dar alguns recadinhos também aqui, tá? Tá compartilhando. Obrigada, Mari. Aguardando a convidada. Olha que legal! Nildinha. Acredito que também é do Insta da Lindinalva, né? Sejam bem-vindos aqui. Só esperar ela entrar. Ela não vai fugir hoje. A gente vai explicar aí pra vocês o porquê. Mas ela não tem como fugir. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Sempre na torcida, né? Porque fazer live é um tiro no escuro. Tem vezes que dá tudo certo, tem vezes que trava um pouquinho. Então vamos aqui na expectativa para que dê tudo certo. Está tudo bem? Ok. Então, para vocês que estão chegando aí, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Mandei mensagem aqui para nossa convidada, né? Perguntando se ela está animada. A resposta eu vou deixar para ela dar aqui pessoalmente. Então, essa é uma série de lives em homenagem ao mês da mulher. Deixa eu só mandar de novo mensagem para ela. Gente, ela é muito engraçada, né? Tô me divertindo aqui com ela. É uma série de lives em homenagem ao mês da mulher. E aí a gente já falou sobre vários temas. A gente falou sobre a exposição, né? Ó, a nossa convidada entrou, né? Entrou. A exposição da mulher na internet, as críticas que a gente recebe. A gente conversou também sobre comparação de tudo. E hoje a gente vai conversar sobre sexualidade feminina e o tabu que tem por trás disso. Olha ela aí! Oi! Boa noite! Boa noite, Lind. Seja bem-vinda! Obrigada. Que prazer estar aqui com você nesse bate-papo, né? Minha primeira live, que fique aqui registrado, né? Eu já Só estava você aqui. para me convencer. Tá travando para vocês? Me confirme aqui, por favor, que travou um pouco para mim. Quando divide a live, é que começa a aparecer as coisas. Às vezes trava, a imagem às vezes fica muito grande, ou trava também, enfim. Mas não é nada, não se assuste. Seja bem-vinda ao universo das lives. Obrigada. É um prazer dividir aí esse bate-papo com você, né? Hoje, inclusive, algumas pessoas estavam me perguntando, né, como é que você conseguiu me convencer. E aí eu brinquei com elas, ó, a gente tem que dar o primeiro passo. Então vai que eu goste e entre aí nesse universo de lives, né? Sim. É o meu jeitinho, né? Um segredo, não vou contar a vocês. Consegui convencer essa mulher, gente. Quem está honrada sou eu. E você tem aceitado. Que bom que
que eu consegui trazer você para cá. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir com os meus seguidores, você tem muito a contribuir com os seus, que eu tenho certeza que você vai abrir agora, vai fazer live toda semana. Estão dizendo aí que está travado. Está travado aí? Frois falou que está travado a minha imagem. Para mim está normal aqui, não sei para vocês. Para mim travou um pouco quando você entrou, agora já... Tá normal, né? Uma outra curiosidade sobre live é que o comentário ele chega depois de um tempo. Então pode ser que eles falaram que travou tenha sido no início, né? Mas vamos continuar esperando aí para ver se mais alguém fala e a gente tenta ajustar alguma coisa. Ó, falando que a imagem tá embaçada. Será que é a internet? Pessoal, sejam bem-vindos, vocês que estão chegando agora. Fiquem à vontade aí, sintam-se em casa. Estou mandando aqui uns aviãozinhos. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Estamos fazendo os ajustes para saber se a imagem tá boa. E aí a gente já vai dar início. Quero, né, dar esse espaço também para a Lindy se apresentar. E compartilhar um pouco com vocês, né, o porquê eu escolhi ela para falar sobre esse tema. Acho que ela, melhor do que ninguém, vai poder se apresentar. Mas já quero aqui iniciar dando as boas-vindas a todos. Já coloquem dúvidas aí. Lindy é craque no assunto, então ela vai tirar dúvida de todo mundo. Lindy, por favor, se apresenta aí. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória aí na psicologia. Certo. Então, meu nome é Lindy Nalva, como alguns já sabem. Eu sou psicóloga há 3 anos. Eu me especializei em terapia de família e na minha prática clínica eu percebi a necessidade da especialidade também em terapia de casal. E que quando eu comecei a fazer a especialização, eu me dei conta de que era o meu nicho e de que eu queria isso para a minha vida, né? E aí eu me apaixonei e espero daqui a alguns anos poder dizer que eu sou apenas psicóloga e terapeuta de casal, né? Então é o meu nicho, é o que eu amo fazer. E aí na minha prática clínica, eu me dei conta de que havia uma necessidade muito grande de se falar sobre sexualidade. Então, quando os meus casais chegavam no set terapêutico e eu começava a falar das questões sexuais, ficavam ambos paralisados, assim. Necessidade. E eu queria deixar bem claro que eu não sou sexóloga, viu, gente? Algumas pessoas até, como eu falo muito sobre sexualidade, algumas pessoas às vezes ficam na dúvida. Eu sou apenas uma curiosa, me interesso bastante pelo assunto, mas eu não sou sexóloga, né? Então, a minha escolha por trabalhar esse tema, por usar inclusive nas minhas redes sociais, eu falo muito, foi perceber essa dificuldade dos meus casais em falar sobre sexo, em falar sobre sexualidade, e por conta disso eu acabei escolhendo. Recebi e recebo bastante críticas, né? E as pessoas às vezes olham para mim e falam assim: poxa, Lindinava, mas você não é tímida? Ok, eu sou tímida, é uma característica minha, timidez, mas para mim falar de sexo é como se eu estivesse falando de frutas, falando de algo que para mim é muito natural. Então, a vergonha, ela vem pela falta de conhecimento, que não é o meu caso. Eu não tenho vergonha porque eu aprendi do que se trata, né? Então, daí essa minha tratar desse assunto e falar disso. Exatamente, é ter propriedade, né? Que bom, Lindy, que você se apropria disso, você fala disso e consegue levar para outras pessoas que é normal falar sobre. É algo que é do ser humano, né? Existe tanto tabu, existe tanta coisa, principalmente para a mulher, e é bom ver uma profissional mulher falando sobre esse tema e ajudando outras mulheres. Esse também foi o intuito da gente convidada. E é muito
difícil para algumas pessoas. E eu falo para muitas, e inclusive para profissionais, porque ainda nos locais em que eu trabalho, nas rodas de conversa, assim, nos horários de almoço, então às vezes eu falo sobre determinados temas que no outro dia é pauta para o nosso almoço, né? Porque muitas pessoas às vezes ainda se chocam. Por quê? Porque é difícil falar de sexualidade, é difícil falar sobre sexo. Foi construído culturalmente que sexo era imoral. E outra, sexo não é para mulher. Então, ver uma profissional falando de sexo, então, por exemplo, eu já recebi, inclusive, directs de homens que interpretaram de maneira errada, né? Então, por me ver falando sobre sexo, eu posso ter sido interpretada como a saidinha, como toda mulher que fala sobre sexo, muitas vezes podem sofrer desse preconceito, né? Então é importante sim. A mulher, ela passou e passa, né? Ela foi muito reprimida, né? Então, por isso que é tão difícil para a mulher falar sobre sexo e falar sobre as questões sexuais aí. Você falou aí das críticas que você recebe, né, por falar sobre esse tema, mas eu acredito que você recebe por ser mulher. A mulher que fala, a mulher que se expõe, ela é alvo. Ela Sim. é vítima de interpretações erradas e às vezes abre aí um espaço para receber cantadas, receber, enfim, coisas abusivas no direct, por exemplo. E é como eu estava explicando aqui no início, essa série de lives no mês de março foi intencionalmente em homenagem ao mês da mulher e eu quis trazer mulheres para falar sobre temas que são necessários, né? Para a gente mostrar que, primeiro, mulher pode falar, seja lá do assunto que for. E segundo, que muitas outras mulheres precisam ser ajudadas. Porque, vou me apresentar aqui para quem não me conhece, né? Eu sou Flávia Lins, sou psicóloga, sou especialista em gestalterapia. E o meu interesse é voltado para as áreas do corpo, para autoestima, autoimagem, os transtornos alimentares. E para a gente falar de corpo, a gente também fala sobre sexualidade, não é uma coisa separada. A gente trouxe aí dos casais, um casal são pares, são duas pessoas ali. Então não tem como você ser bem resolvida sozinha, não, quer dizer, aí você me corrige se eu estiver errada, tá, Lindy? E não ser bem resolvida no casal. Você acaba levando as suas crenças, a sua vivência para essa nova estrutura que se forma, né? De duas pessoas que se transformam em um casal. Então, essa mulher que não é bem resolvida na relação, ela também não é bem resolvida sozinha. Então, para primeiro a gente se relacionar, para a gente se permitir que o outro faça parte da nossa vida, a gente precisa se conhecer para saber quais são os nossos limites. E conhecer o nosso corpo é tão importante quanto conhecer as nossas vontades, as nossas aceitações, o que a gente não aceita. E aí, pensando em tudo isso, trouxe Lindy para tirar dúvidas também de vocês e para a gente falar sobre esse tabu, que não é atual. É uma história longa aí. E você fala dessa ser, por incrível que pareça, a mulher, muitas mulheres não conhecem nem a anatomia do próprio corpo. Então, tem mulheres que não sabem, já ouviram falar sobre o clitóris, mas não faz uso dele. Eu recebo, por exemplo, mulheres que não querem fazer sexo oral porque elas estão preocupadas, por exemplo, com o cheiro natural da vagina. E daí, muitas pessoas perguntam assim, poxa, mas precisa de fato trabalhar sexo na terapia? Sim, precisa. Porque se essa mulher, ela não tem essa liberdade sexual, além dela não conseguir ter o prazer dela, ela não vai conseguir levar o prazer para o parceiro. Porque o que acontece muito é que a mulher foi ensinada, a mulher não sente prazer, ela tem que fazer o homem sentir prazer. Né? E uma das coisas que eu trabalho muito na terapia com muitas mulheres é assim, ninguém é responsável pelo prazer de ninguém. E quando a mulher se conhece, quando ela sabe a anatomia do próprio corpo, né? E a gente vai falar daqui a pouco sobre o tabu e talvez um dos maiores tabus femininos, que é sobre a masturbação, né? E a masturbação vem exatamente dessa necessidade da mulher
ter esse autoconhecimento, porque é esse autoconhecimento que vai levar ela para essa liberdade sexual que a gente tanto fala, né? E como conhecer ou se libertar sem falar, né? Se a mulher ela não é autorizada nem a falar sobre o assunto, quem dirá vivenciar esse assunto? Quem dirá ter experiências ou poder compartilhar experiências? Eu acredito que é muito por esse caminho da desinformação, que também vem uma repressão muito grande. A mulher ela não tem o direito nem de estudar sobre esse assunto. Não tinha, né? Graças a Deus a gente está caminhando aí para muito mais autonomia e enfrentamento. Foi necessário realmente enfrentar isso e abrir portas sozinhas para que a gente tivesse esse poder, que é nosso, mas que foi retirado. E algumas pessoas não entendem da onde é que vem esse medo da mulher, da onde é que vem esse receio, de onde é que vem essa vergonha. Então, eu vou falar de uma experiência própria. Então, eu tive uma criação, uma educação muito rígida, eu tive também uma educação religiosa muito rígida, e eu sou fruto de muita dificuldade para quando precisei entrar em contato com esse universo. Então, eu estou falando daquilo que eu já vivi, de um lugar onde eu já estive, onde falar de sexo é muito difícil, né? E tem uma pessoa aqui na live, né? Ela vai me matar depois, ela é minha seguidora fiel, mas todas as vezes que eu falo de sexo, ela vai lá no meu direct e fala assim: por que que você está falando sobre isso? Pare de falar essas pornografias. Porque o medo, a vergonha, para a mulher ainda é muito estranho falar sobre isso, né? E aí eu queria aproveitar aqui o espaço, né? Tem algumas pessoas ainda entrando, mas algumas pessoas vão ver o vídeo depois. Os homens, eles também têm alguns aqui na live. Os homens, eles também têm um papel importante nessa luta pela autonomia da sexualidade feminina. Então, muitas vezes, o homem quer apenas uma mulher sensual e uma mulher pronta para transar, né? E muitas vezes não compreende essas necessidades que estão por trás. Então, uma das queixas muito grandes dos casais é: a minha mulher não transa, a minha mulher é frígida, eu tenho uma vida sexual horrível de um velho de 80 anos. E essa é uma reclamação quase que diária dos casais que eu atendo. No entanto, são poucos os homens que compreendem essa necessidade que está por trás da mulher, né? Antes da mulher ir para a cama, do que precisa ali para ser entendida, compreendida e, de certa forma, ter essa facilidade, né, para entrar no clima, vamos dizer assim. Uma vez eu vi uma frase da Marcela, acho que muitos devem conhecer, ela participou do Big Brother do ano passado, mas ela também é ginecologista e, se não me engano, acho que ela é sexóloga. Mas ela trouxe uma fala que foi a seguinte: os homens aprendem o sexo através do filme pornô, as mulheres através dos filmes de romance. E essa conta, ela não vai fechar, porque são realidades extremamente diferentes. E o que gera um conflito, gera desconforto e gera uma pressão na mulher de que ela precisa reproduzir aquilo que o homem assistia, uma pressão para que a mulher alcance aquilo e é só a mulher que precisa fazer isso. É muito raro você pensar assim: o homem, será que ele assistiu esse filme de romance? Será que ele tenta se igualar àquele personagem? E uma outra questão é colocar essa experiência no externo e não dar espaço para conhecer. Porque talvez nem o filme, nem o filme romântico, nem o filme pornô seja a realidade daquele casal. Talvez eles nem saibam o que realmente é bom para eles, porque eles não se permitiram antes conhecer. Já está com a imagem assim tão congelada, né, de que tem que ser assim. E na verdade não é, na verdade é uma experimentação, é um passo a passo. Mas a comunicação, né? Porque é engraçado que o casal, eles são tão íntimos e muitas vezes os casais, os parceiros, eles são tão afastados um do outro. Porque como é que eu divido a cama com alguém, mas eu tenho dificuldade de dizer a ele o que é que eu gosto?
Que tipo de intimidade é que eu construí? Então, daí você vê que o homem, normalmente, ele tem uma facilidade para conduzir a mulher para lhe proporcionar prazer. A mulher, ela se cala muitas vezes, né? Então, ela não tem essa autonomia para direcionar, para dizer onde quer ser tocada, para dizer como é que gosta de ser feito. E isso porque falta comunicação. Então, não dá para falar de casal se não falar sobre sexo, né? E a comunicação entre o casal é de fundamental importância. Então, é chegar no parceiro, na parceira e dizer, olha, eu não gostei disso, eu não gosto quando você faz assim, olha, eu gosto quando você faz assado, dessa forma que não tá legal. E como é que eu vou fazer isso se eu não tenho o meu conhecimento? Aí entra a masturbação, que é talvez um dos principais tabus da sexualidade feminina. Quando eu falo de masturbação no set clínico, as mulheres elas ficam paralisadas. Quem se masturba esconde, diz que não, e quem não se masturba não quer falar sobre o assunto. Só que a masturbação é, antes de tudo, autoconhecimento, é você entrar em contato com você mesma, é você perceber a sua sensibilidade, é você entender a sua zona, aonde é que está a sua zona de prazer. Muitas mulheres, elas desconhecem as zonas erógenas do próprio corpo. Como é que eu vou direcionar o meu parceiro do que eu gosto, aonde que eu gosto mais, se eu não me toco, se eu não me conheço, né? Então, falar de masturbação é vadia, é imoral, é pornográfico. Então, quem faz muito escondido e ninguém quer saber disso. E aí é uma coisa que eu tento desmistificar no set, é exatamente essas falas femininas que também carregam um certo grau de preconceito, né? Então, elas mesmas, devido a essa criação, a esse cultural, a esse social que foi imposto a gente, acha e tem aquele imaginário, né, que muitas vezes é machista, de que a masturbação é para o homem. Então, o homem pode se trancar no banheiro, ir lá e se masturbar, e isso é normal. A mulher não foi ensinada. Então, muitas vezes, as mulheres, elas aprendem a se masturbar, sei lá, quando estão sem parceiros, né? Mas não como um trato de autoconhecimento. E aí você que trabalha com o corpo também sabe dessa necessidade, desse toque, dessa liberdade de eu poder tocar onde eu quiser no meu corpo, da liberdade de escolha. Então, nesse universo eu posso usar uma roupa composta e eu posso andar nua se eu quiser. E é uma liberdade de escolha. Eu posso ser a santinha e eu posso ser a vagabunda na cama, sei lá como dizem. O importante é eu preciso ter o poder de escolha. E eu acho que esse tratar o corpo, né, esse imaginário que se criou de que o corpo é algo que é intocável, o corpo é algo, o sexo é algo que não deve ser falado, que não deve ser exposto, é algo que pode ser modificado aí. Uhum. E é delicado perceber que isso só serve para a mulher. Porque se você for perceber assim, ao longo da nossa vida, na infância, quantos meninos pequenos têm a liberdade de tocar nos seus órgãos e a menina não? A menina é vista, nossa, que coisa feia. Olha, avisa ela para ela colocar um short, avisa para a mãe dessa menina que ela precisa botar um sutiã quando já tá ali entrando na adolescência. Eu passei por isso, inclusive, na escola. Num processo de adolescência, acho que a diretora da escola, não lembro bem, não dei muita importância na época, inclusive. Falou com a minha mãe que eu precisava, olha, ela já tá começando a entrar na adolescência, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos. Então, ela não pode mais ir pra escola se ela não botar um top, se ela não botar um sutiã. E aí, isso já vem dentro de casa, já vem na infância. A menina precisa fechar as pernas. A menina precisa usar short. Não pode sair de saia. Não pode se tocar porque é feio. Não pode questionar. Se a menina criança pergunta, o que é isso? Para que serve? O que acontece? É visto como horrível, como assustador. E vai um passando pro outro, eu não sei. Pergunta fulano, pergunta outro. E pro menino isso é muito claro. Isso é incentivado. Às vezes até de uma forma também não saudável. Os pais querem a todo custo garantir a masculinidade daquele menino, como se assistir um filme ou ter revistas
fosse garantir a masculinidade, como se masculinidade fosse uma coisa muito ligada a Sim. provar quanto pega e se não pega. E nada disso é saudável. E Conhecer o seu corpo é saúde. Diego trouxe uma observação aqui que eu queria aproveitar e linkar com a minha história de vida. Ele fala aqui: a mulher tem que cobrir os seios e os homens não. E aí eu estou ensinando ao meu filho de 5 anos quais são as partes que podem ser mostradas e tocadas. E uma delas, das partes íntimas, é o peito. E aí ele olha para o pai e diz: tá, minha mãe, por que que meu pai pode mostrar o peito e você não? E aí você faz: hã? Sabe? Como é que você explica essa diferença, né? Então, a gente precisa começar a realmente descomplicar o sexo, tornar o sexo e a sexualidade algo mais natural, algo mais normal, né? Por que que o sexo é tão natural e normal para o homem e por que que é tão bicho de 7 cabeças para a mulher? E aí eu vou entrar no segundo tabu, que eu acho que é importante a gente falar aqui, que é em relação ao orgasmo. Por que que o homem tem tanta facilidade em chegar ao orgasmo e muitas mulheres têm tantas dificuldades? E eu vou deixar isso aberto para alguém que queira ir na live responder, né? Por que que o homem é tão fácil chegar ao orgasmo e a mulher não? Alguém quer tentar responder aí? Vai demorar um tempinho para a mensagem Para chegar lá. chegar, né? É. Tá, então bora lá. É a ideia de que, assim, muitas mulheres, por incrível que pareça, né? Eu tenho pacientes que descobriram o orgasmo com 40 anos. Eu tenho paciente que o primeiro orgasmo veio com 30 anos, sendo que ela tem uma vida sexual ativa desde os 15. Como é que a gente explica isso? Né? E isso vem exatamente dessa liberdade sexual que é dada ao homem e uma liberdade sexual que é retirada da mulher. Então, a mulher tem uma educação aí mais reprimida. E essa repressão faz com que, quando ela esteja numa vida sexual ativa, ela tenha dificuldade de se entregar, né? Porque ela não conhece o corpo, porque ela não aprendeu a se tocar, porque ela não tratou a sexualidade como algo natural, né? E isso é importante a gente trazer aqui. Eu acho que E também Diego. porque muitas vezes não é apenas a mulher que está ali. É a mulher, é a sua história, as suas crenças, a sua família, é a voz de muitas pessoas que estão ali na cabeça daquela mulher. Então, como estar relaxada, como se entregar a algum momento com tudo isso acontecendo? E aí que é o psicológico, né, que interfere muito. Gente, eu sempre falo, a mente, ela é a chave para a maioria das coisas. Se a nossa mente não tá bem, dificilmente o resto vai estar. Tem um pessoal Sim, comentando. acho que o pessoal respondeu. Veja aí, Flávia, você que enxerga melhor. Temos que desmistificar o sexo. A masculinidade não tem nada a ver com isso. Acredito que está relacionado ao processo de vida. Sim. Que a mulher não possui essa facilidade de tocar e conhecer o seu corpo. São muitos fatores, exatamente. Exatamente. Eu não lembro na minha adolescência de ter falado sobre masturbação. Eu vim descobrir depois de velha. Foi depois na idade adulta que eu vim descobrir que eu podia, que eu tinha essa liberdade. E aí, se alguém estiver vendo essa live aqui, e por eu ter tido uma educação sexual muito rígida, eu vou ser repreendida e eu vou ser criticada e eu vou ser olhada, então você se toca, né? Para você ter uma ideia do grau da ignorância, esses dias eu postei no meu Instagram uma prótese peniana, que inclusive é comercializada, né? E aí, quando eu fiz uma postagem, eu nem lembro mais do que, com a prótese peniana, essa prótese peniana foi parar num grupo em que o meu marido estava presente. E aí a pergunta é, por que será que isso ocorreu? Por exemplo, Flávia, você ouvindo isso, por que será que
alguém, amigo do meu esposo, pegaria uma foto do meu Instagram e jogaria num grupo de amigos. Qual o objetivo disso? Você tem ideia do que envolveu aquela ação? Posso suspeitar, imaginando o país machista que a gente vive, né? A cultura machista que estamos inseridos, que Exatamente. oprime tanto a mulher quanto o homem, né? Posso imaginar. Exatamente. Exatamente. E aí é justamente por isso, porque é muito estranho você falar, você ver, você tocar sobre em objetos sexuais. Então, uma prótese peniana para uma mulher que tem um pênis de carne e osso em casa, tipo assim, como assim? E aí é justamente esse empoderamento que a gente precisa fazer com as mulheres que aqui estão, né? E que eu espero que a gente possa ter oportunidade de que outras mulheres também tenham oportunidade de ouvir isso, de que você é livre para você se tocar. Existe aí uma vergonha e uma culpa muito grande quando se fala no toque feminino. Não, o corpo é seu, você tem direito de explorá-lo, de entender como é que funciona a sua sensibilidade, né? E aí Elane fala aí, é absurdo, machismo. Eu também fiquei assim, eu fiquei, nossa, que grau é que a gente tá, num grau de machismo enorme, né? Justamente por conta desses tabus, desses imaginários que estão aí por trás quando a gente trata de sexualidade. Queria falar uma coisa aqui antes que eu esqueça, né? Muitas mulheres tentam se sensualizar. Então, elas estão preocupadas se estão gordas, se estão magras. Elas estão preocupadas se está com uma calcinha legal, se não estão. E aí elas estão todas sensuais, mas quando estão na cama, são inseguras. E aí o bom de cama, a boa de cama, não é aquela que tem o corpo bonito, o corpo perfeito. É aquela que tem segurança de si mesma. É aquela que tem segurança do seu próprio corpo, né? E eu só vou poder ter isso quando eu me toco, quando eu me conheço, quando eu sei o meu valor, né? Então eu convido a todas as mulheres que estão aqui. Se você ainda não teve a experiência de pegar um espelho, colocar em frente o seu órgão genital para você se conhecer, para você encarar, para você começar a ver a sua vagina, por exemplo, como algo natural. Porque é a partir desse olhar modificado que você vai também dar uma modificada na sua performance sexual, no seu estar com o seu parceiro ou com a sua parceira na cama. Não sei se eu me fiz entender aí. E é interessante você falar isso, porque, na verdade, tem muitas coisas relacionadas aí, na questão da autoestima, a questão da autoimagem. Se eu não me vejo de uma forma positiva, eu vou já imaginar que o outro está me vendo da forma negativa também. E isso vai me gerar um desconforto para eu me mostrar, um desconforto para eu me relacionar. E quando você fala dessa questão de se conhecer, na verdade, eu queria até puxar uma fala sua sobre. Travou? Não, Ah, tô te pronto. ouvindo. Quando você falou o corpo é seu. E muitas mulheres não sabem disso, que o corpo é dela. O corpo da mulher ele é tão criado para o outro, no sentido não apenas sexual, mas assim, eu preciso estar magra para o outro me achar bonita. Eu preciso me vestir bem para o outro me enxergar como linda, para me enxergar como poderosa. Então, o tempo todo, a gente coloca o nosso corpo à disposição do outro. Vocês percebem isso? Me falem se faz sentido para vocês isso que eu estou falando. Porque a gente molda o nosso corpo o tempo inteiro para agradar o outro. E quando a gente para e pensa, nosso corpo é meu, pode parecer simples, pode parecer óbvio, mas não é para muitas pessoas. E Exatamente. isso pode trazer inúmeros prejuízos, inclusive da sua saúde. Tem mulheres que não vão, por exemplo, ao ginecologista por vergonha, porque está associado também a essa questão sexual, a essa questão do proibido, porque o nosso órgão sexual ele é proibido. Eu não posso olhar para ele, eu não posso ir no médico que cuida dessa parte,
porque é proibido, porque é nojento. Porque se na infância, quando eu toquei a primeira vez, bateram na minha mão, falaram, ah, isso é nojento, ah, isso é feio, eu já vou com aquela mensagem para mim. E a gente pode crescer, pode amadurecer, pode ter relações. Aquela mensagem, ela vai ficar em algum lugar nosso se a gente não elaborar ela bem. Então, quando a gente está aqui falando, eu já vi alguns comentários aí relacionados à religião, enfim. A gente não está aqui falando o que você deve ou não fazer. A gente não está aqui... Quando a gente fala também sobre educação sexual, ela não quer dizer obrigar ninguém a fazer algo que não quer. Não é por aí. A gente está falando sobre poder e sobre saúde. Porque se você pode, você precisa saber que você pode. Você pode se achar linda, você pode se tocar se você quiser, você pode se conhecer se você quiser, você pode ser livre. Não é sobre obrigação, é exatamente o oposto disso. Porque quando a gente não sabe que a gente pode, a gente acredita que a gente deve. E dever é diferente de poder. Porque dever está relacionado ao outro também. Sim. Percebem? Sim. E você, inclusive, você pode dizer não. Tá? Existe ainda no imaginário de muitas mulheres, e eu estou falando mulheres porque a gente está tratando exatamente dos tabus da sexualidade feminina, né? Existem muitas mulheres que se comparam muito com as outras. Então, a Flávia faz sexo anal, eu preciso fazer sexo anal. A Maria, sei lá, raspou o cabelo, eu também preciso raspar o cabelo. E quando se trata das questões sexuais, se você consegue fazer isso e eu não, você é a puritana, ou eu sou a puritana e você é a puta, um exemplo, né? E aí eu recebo... Gente, eu atendo em média 15 pacientes por dia. Desses 15 pacientes, 75% é mulher. E eu tô falando com muita propriedade, porque eu falando e os casos vindo aqui na minha cabeça. Do tipo que, mas a minha colega faz isso. Vamos falar do outro tabu, que é a questão do sexo anal. O sexo anal, ele envolve uma fantasia, e os homens que estão aqui vão saber disso, que é um tal de eu quero um sexo anal, que é um tal de quero. Você não é obrigada a fazer sexo anal, você tem o poder da escolha, sabe? Não é porque a Maria faz que você tem que fazer. Isso é o empoderamento feminino, né? Então, por exemplo, será que tudo que eu falo aqui no Instagram eu faço com meu marido? Vocês nunca vão saber, porque a intimidade é minha e dele. Então, a gente não está falando da invasão da intimidade de ninguém. O que você faz com o seu parceiro, com a sua parceira, entre quatro paredes, é problema seu. Mas o que você tem que levar em consideração é como é que eu faço, como é que eu me sinto fazendo, né? E aí a gente vai para o terceiro tabu aí feminino, que é em relação ao orgasmo, né? A mulher tem muita dificuldade aí de chegar no orgasmo justamente por essa falta, por tudo isso. Quando a mulher muitas vezes entra no quarto, ela entra com a mãe, com a tia, com a vizinha e com todo mundo na cabeça. Então é muito difícil muitas vezes se conseguir. Travou pra mim. Agora voltou. Pronto. Então, é importante. Aqui, com certeza, tem mães. Mães, ensine seus filhos a naturalizar o sexo. E não quer dizer que você vai estar criando crianças imorais, né? A gente não tá falando aí de imoralidade. A gente está falando de conhecimento e de escolha. Eu queria ter tido o prazer de ter sido ensinada sobre sexo, né? Eu vim aprender isso na tora, né? Literalmente, eu vim aprender isso, foi muito difícil para mim. Então, hoje eu lido com muita naturalidade sobre sexo, mas eu já tive muitos tabus, eu precisei vencer, né? Inclusive nas minhas relações com os meus parceiros. Por quê? Porque é difícil você lidar com algo que você não conhece,
né? Então eu preciso ensinar os meus filhos, a minha filha. Os homens precisam ajudar suas mulheres a se sentirem mais seguras. Eu costumo dizer que quando uma relação está bem, a sexualidade também ela vai no mesmo impulso, né? A mulher ela precisa de toque, precisa se sentir amada, precisa se sentir ali com atenção para poder ter uma vida sexual também mais vantajosa para ela. E quando o homem percebe isso, o homem ele precisa lidar com essa timidez, com essa insegurança de suas mulheres. Precisa ter mais coragem de dizer, olha, você é linda, você me satisfaz, você não precisa estar ali comparando a sua performance sexual com A, com B. E isso vai ajudar aí a desmistificar e a descomplicar a sexualidade. Eu tenho uma paciente médica que ela algumas vezes já comentou casos de que existem mulheres, por exemplo, que acham que é normal sentir dor. Que elas não sabem, não têm essa informação de que existe algo de errado ali. Existem mulheres que não sabem de muita coisa. E aí acaba descobrindo, leva isso quem tem coragem, né? Porque também tem isso. Muitas mulheres. Sim. Eu tenho uma paciente também que já foi muito tempo que eu atendi ela, então acho que eu posso trazer, não estou quebrando nenhum código aqui, mas que ela já comentou que a gente preparou, a gente trabalhou isso na sessão para ela ter coragem de ir à ginecologista depois de ela tinha mais de 20 anos e ela nunca tinha ido à ginecologista, por tantos tabus que tinha por trás disso tudo. E quando ela chegou lá, ela foi extremamente criticada pela médica. Não porque demorou para procurar, mas que você tem mais de 20 anos e sério que você não faz isso? Você está mentindo? Nossa, você é isso, sabe? Então, às vezes, ela não encontra esse conforto nem com a médica. Então, precisa ter esse conforto e essa informação em algum lugar. Quando a gente fala de educação sexual, volto a dizer, a gente não está aqui falando sobre o que você deve ou não, na verdade, o que você deve fazer, quando você deve fazer, a regra que você tem que seguir. É com tal idade, em tal momento, com tal pessoa, não é sobre isso. O que a educação sexual fala é sobre as doenças, sobre o que está certo e o que está errado, os sinais que o seu corpo dá caso esteja algo de errado. E eu não conheço, acredito que agora nessa nova geração, enfim, talvez não também, porque tem questões aí políticas por trás, mas eu acho que é o nosso papel também tirar esse tabu do sexo. Não apenas do sexo, do ato sexual, mas tudo que envolve isso, de conhecer o seu corpo, de falar sobre, de preparar a sua mente para isso, de entender quais são os seus traumas, quais são os seus medos. Tudo isso é sobre saúde. Sim, e Jéssica até falou aí, né? Falar de sexualidade é falar também, é proteger a sua saúde mental. E nós, como psicólogas, né, Flávia, a gente entra em contato muito com isso, né? Das dores e do sofrimento que esses traumas que você traz. Por exemplo, sei lá, você está ali no momento seu e você ser interrompida, né? Eu não sei, eu já trouxe, então, para os meus seguidores, eles vão saber, né, sobre o vaginismo. Mas muito das causas do vaginismo, que é essa dificuldade do penetrar, é por conta de questões religiosas, é por conta de rigidez de educação, é por conta de traumas, é por tudo aquilo que eu ouvi, né? Então, é muito perigoso isso, porque pode ocasionar, inclusive, distúrbios sexuais, né? Então, a gente não está falando apenas de sexo em si, a gente está falando da sexualidade como um todo, né? É o ato de sentir, é o ato de você. A sexualidade é aquilo de sentir, daquilo que você consegue expor, né? E que não podemos esquecer que é uma necessidade fisiológica, né? E aí eu vou perguntar a quem está aqui, por exemplo, como é que você lida quando se trata de sexualidade? Como é que você se sente, né? Quando você está numa roda de conversa, por exemplo, e começa o assunto, como é que vocês lidam? É natural, não é? Existe esse espaço, né? Você entra em rodas de conversa e fala sobre esse tema.
que às vezes nem esse espaço existe. E já Sim. aproveitando também, podem mandar perguntas, porque a gente já está com quase 50 minutos de live. Eu falei para você que o Sério? tempo voa, Ô, gente, eu tá queria vendo? agradecer. Tem um monte dos meus seguidores aqui. Teve muitas pessoas que me cobrou esse momento até emocionante para mim, Flávia. Então, você quebrou o meu tabu da live. Então, eu gostaria de agradecer. Eu estou vendo muitos seguidores aqui. Então, obrigada pela presença de vocês aqui. É interessante tê-los aqui com a gente. É muito legal receber esse apoio, né? Ó, já Eduarda estão disse respondendo. Me isso. sinto confortável, confortável na mesma faixa etária, tem isso, né? Sim. Falar talvez com pessoas mais velhas assusta um pouco ainda, ou mais novas. Ah, que bom, Letícia, que você gostou. Para mim, super natural, mas o companheiro não gosta. Já tá fazendo terapia de casal? Empurrando paciente pra você, Reginaldo. Cadê? E olha, e é engraçado que assim, ó, e eu vou deixar, inclusive, uma coisa que é interessante. Talvez alguns parceiros que aqui estão não tenham problema no relacionamento, mas na terapia de casal você entra em contato com essas questões e você descobre coisas que você talvez nunca tivesse se dado conta. Então, por exemplo, eu estou usando uma fantasia, algo que me deixa desconfortável, porque eu acho que eu estou agradando o meu parceiro, e o meu parceiro odeia que eu use. Só que nem ele me fala e nem eu falo a ele. E aí na terapia de casal a gente descobre. Eu estou falando isso de algo que já ocorreu e foi um encontro tão lindo, do tipo assim, sério que você não gosta? E ele, eu odeio. E ela, eu também odeio. E eles conviviam há anos, eles dormiam na mesma cama, sabe? Então, o processo terapêutico é lindo em todos os sentidos, porque você entra em contato com essas questões, né? Letícia fala aqui, antes eu tinha vergonha de dizer algo que não estava gostando, mas resolvi me abrir e melhoramos muito. Sim, porque aí você entra em contato com as suas necessidades, né? Com o seu prazer, e eu consigo ali conduzir, né? E é importante também a gente não ficar no lugar do julgamento. Como eu falei, essa é uma live voltada para o público feminino, porque é o mês de março, é também o meu público daqui, é o meu público-alvo, com quem eu falo diretamente. Mas precisamos entender também que muitos homens não tiveram essa educação. Para muitos homens, isso também é um tabu. Eles acreditam que Sim, precisa fazer dessa forma, é uma rigidez. Eu não posso mostrar meu sentimento, eu não posso agir de outra forma, porque o certo é esse. Então, existe perfeito. também um sofrimento masculino. E que, Perfeito. através do diálogo, os dois podem encontrar o ponto certo. Porque não existe uma receita para isso, né? Sim. Ó, Tem alguém pedindo mensagem. para deixar a live salva? Aí é com você, Sim, né, vai Flávia? ficar salvo, vai ficar salvo. Mas Alguma pergunta, gente, que vocês queiram trazer? se não falar, o parceiro vai achar que está tudo certo. Tem que falar para procurar melhorar. Perfeita, Exato. Flávia, exatamente. Exatamente isso. Como é que eu quero? Aí eu vivo reclamando que eu não consigo, que eu não sinto prazer, que não tá gostoso, e aí eu fico evitando transar, porque não tá bom, mas eu não tenho coragem de chegar para ele e dizer, olha, não tá legal. Como é que ele vai melhorar? Como é que ele vai modificar isso se ele não tem conhecimento? Então, se você não reclama, significa que tá bom, né? Então, não tem como. A comunicação é fundamental em qualquer relacionamento, seja ele casamento, seja namoro, né? Em qualquer tipo de relação é fundamental esse nível de diálogo entre os parceiros, né? Uhum. E só há benefícios para ambos, né? Estou olhando mais aqui. E aí, pessoal, vocês têm dúvidas? Podem perguntar. E a gente pode até ampliar, viu? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa voltada à autoestima também, que como a gente falou aqui, tem muita relação. Uma mulher que não está bem consigo, ela dificilmente vai estar bem com o outro, né? Com o parceiro, com as pessoas ao redor.
Então, eu acho que os nossos temas se casaram bem, né, Lid? Tanto a questão da Sim. autoestima do corpo, quanto a questão da sexualidade. Você não tem como falar de uma coisa sem falar Sem de falar outra. do outro. Exatamente. Né? E fica até um convite para todo mundo que está aqui, né? De você passar a ter mais interesse. Então, tomara que a gente consiga aí atingir algumas pessoas para se olharem de forma diferenciada, né? Para se perceberem como o corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Eu tenho essa liberdade e eu preciso começar a desmistificar muitas coisas, muitas crenças, né? Eu percebo ainda muitas crenças nas pessoas e eu só vou conseguir desfazer essas crenças ou num processo terapêutico, né? Infelizmente não é todo mundo que valoriza ou não é todo mundo que tem a possibilidade, ou na prática, às vezes quebrando a minha cara para entender que eu preciso ali, né, modificar de alguma forma. Tem uma Porque no pergunta início aí do para casamento você, é ó. tão bom, mas depois perde a graça. Então, porque tudo que é novo, bom, gente, tudo que é novo é novidade. O que que acontece? Com os anos do casamento, a gente vai relaxando. Então, eu fazia surpresas, eu não faço mais. Eu me preocupava com datas, eu não me preocupo mais. Eu dava beijinho, eu era carinhosa, eu não era irritada, eu era tolerante. Eu pegava na mão, eu dava beijinho. E aí, com o passar do tempo, eu vou perdendo, eu vou deixando de fazer essas coisas. E por isso vai ficando ruim. E por isso eu vejo muita gente, é, existe uma dificuldade, inclusive eu me pego me avaliando na minha própria relação. Muitas vezes no casamento a gente é tão intolerante que a gente começa a praticar uma comunicação violenta com os nossos parceiros. Então eu preciso começar ali estar o tempo todo me policiando. Então eu não vi quem foi que perguntou. Ah, gente, eu não sei, eu me perco aqui que eu não. Foi Cici. Eu Cici, acho que é Cici, Cici. se você está achando que houve uma modificação, para um pouquinho, junto com ele, inclusive, e ver o que é que vocês faziam no início do namoro e que vocês pararam de fazer. E você vai ver que se você retornar aí, o casamento fica bom do mesmo jeito do início. Olha aí, ó. Outro comentário para desmistificar isso. Eu tenho 20 anos de casada e cada dia, cadê? Que passa está ficando melhor. Então ela não é Elaine, uma regra. muito bem, Elaine, arrasou. Então, qual é o segredo, Elaine? Conta aí, porque eu estou nos 9 anos, quero chegar aos 20 aí. Conta o segredo pra gente. Olha aí, agora os participantes vão convidar você para live. Vem para cá, cadê o nome dela? Elane. Vem para live, Elane. Vamos botar você na live para você contar. Elaine é maravilhosa. Tá chegando na Olha, idade da loba, exatamente. Que é assim, a gente não pode esquecer que com os nossos anos de experiência, a gente vai aprendendo muita coisa. Então, aquilo que era ruim no início, eu consegui ali adaptar, eu vou aprendendo, eu vou conhecendo o outro, eu vou conhecendo o meu corpo, e aí eu vou conhecendo e modificando, e automaticamente vai ficando melhor, né? e acredito que, como tudo na vida, existe a manutenção, né? Como Sim, você falou, é parar e pensar o que está acontecendo que não acontecia antes. Como é que a gente pode exatamente. melhorar? O diálogo assertivo é sempre um ótimo caminho, né? Porque Olha, tem um sempre se diálogo fala meio aqui, no início agressivo. não tínhamos filho, viu? O filho não é a desculpa, Cici. Na verdade, o filho é algo a mais, mas não é o X da questão, não é o filho. Às vezes a gente usa o filho como uma espécie de escudo. Então, eu não me arrumo mais porque eu não tenho tempo. Eu não transo mais porque meu filho dorme na cama. A gente não tem mais tempos a sós porque o filho está ali no meio. Tudo isso nada mais é do que desculpas e autossabotagem para o nosso casamento. Então, eu preciso entender que o meu filho é um complemento da nossa relação, ele não pode ser um empecilho, né? Então, isso é uma desculpa que a gente dá para o nosso relaxamento, né?
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O costumar é barril. Falaram Ok. aqui. Acostumar que é o barril. Ele É. já disse aí. Mas eu acho que a gente conseguiu, principalmente você, eu tenho mais propriedade aí para falar das suas experiências de um casal, experiências aí com o público feminino com relação a esse tema. Acho que a gente conseguiu tirar dúvidas. Travou de novo? Não tô te vendo mais. Gente, vocês estão aqui ainda? O que aconteceu? Flávia deu uma travada, você está ouvindo? Pronto, agora voltou. Olha, tem uma pergunta aqui na caixinha. O Zinete colocou: Meu Deus, eu chego em casa depois de 24 horas trabalhando, só quero dormir. E você tem direito de dormir, né? Você tem direito de dormir, Osinete. Então durma, senão você vai entrar no impasse. Você vai ficar estressada, estressada, não rola nada mesmo, não, né? Não se culpe por isso. Seu direito de Ó, descanso sempre. você consegue ver uma pergunta que eu coloquei aqui? Eu não sei se aparece para todo mundo ou só para mim. Gostaria de saber se você tem o querer de sexo todo dia ou é só com os homens que acontece isso? Ótimo, ótimo, Edmilson, que ótima pergunta. É, quer responder, Flávia? Pode ficar à vontade. É, é, o gênero masculino, ele tem aquilo que deveria vender mais, né? Que é a testosterona. Então, as mulheres não têm como competir com os homens. Os homens vão ter sempre mais vontade de transar, né? Isso não significa que toda mulher não gosta de transar, não. Todo homem, se deixar, a maioria dos homens, se tivessem a oportunidade, transariam todos os dias, né? Porque ele tem um hormônio ali por trás que não só o hormônio, mas também essa liberdade sexual que faz com que o desejo dele seja mais aflorado. Mas isso não significa que as mulheres também não possam. A diferença é que as mulheres, para elas estarem bem para o sexo, elas precisam estar bem na relação. E muitas vezes a relação não está boa, então automaticamente o sexo também não está. Não sei se deu para entender, né? Eu acredito que está respondido. Melhorou, deu uma travada para eles também, mas já melhorou. Essa pergunta tinham colocado aqui, eu não tinha nem visto, estava na caixinha. Agora que eu vi o. Mas só tem essa mesmo. Gente, chegamos a 1 hora de live. Tá vendo? Não morde. Foi maravilhoso, Linda. Eu só tenho a agradecer a você por ter aceito. Que bom que você, né, quebrou essa resistência e apareceu aqui. Tenho certeza que é só o início. Tenho certeza também que você ajudou muitas pessoas aqui. A live vai ficar salva para ajudar mais pessoas ainda. Para a gente normalizar o poder da mulher, que isso é algo que eu bato muito na tecla. Você pode, inclusive, escolher não fazer. Escolher não poder, mas é uma escolha sua e você tem direito. Ó, acho que chegou outra pergunta. Fantasias femininas geralmente chocam ou complementam a masculina? Como? Ou completam as masculinas? Depende de cada um, né? Cada cabeça é o seu mundo, né? Isso daí é uma decisão entre cada um. Então, o que para você pode ser legal, para mim pode não ser, né? Então, isso vai depender muito dos parceiros aí. Eu que agradeço, Flávia, pela oportunidade, né, de estar aqui dividindo com você esse espaço, né? Para mim foi gratificante por duas oportunidades. Estar falando aquilo que eu adoro falar, que é sobre meus casais. Por favor, aí vão fazer terapia para resolver as questões do relacionamento, para melhorar as questões sexuais.
E para quebrar também essa resistência de fazer esse bate-papo, né? Que às vezes é até produtivo, né? Eu espero que a gente tenha conseguido chegar, né, ao alcance, discutir mais sobre esse tema que é polêmico, mas que é tão importante. Então, eu gostaria de agradecer também a oportunidade deste salva aí, que é para depois eu me avaliar, né? Para saber se eu vou me traumatizar e não querer mais de live ou se eu vou fazer outras, viu? E a gente falou Obrigada. tanto que eu esqueci até de dar um recado. Mulheres, na próxima quarta-feira vai ter um encontro online e é gratuito pelo Google Meet e a gente vai falar muito sobre autoconhecimento. Então, essa palavrinha que a gente tocou muito no assunto aqui na live, tudo começa pelo autoconhecimento, gente. Se você não se conhece, muita coisa da sua vida pode estar embolada aí, você não sabe o porquê, e o segredo está aí no autoconhecimento. Então, mulheres que querem participar, as vagas são limitadas, né? É gratuito, mas tem um número de vagas, porque a plataforma não aguenta muita gente. Se inscrevam, o link está na bio do meu Instagram. Só precisa colocar lá suas informações, mas as informações precisam estar corretas, porque o link vai ser enviado através dali, tá bom? Então, na próxima quarta-feira, um encontro online sobre autoconhecimento. Vai ter vivência, muita prática, enfim, muito bate-papo também. Vamos participar aí, galera. Muito, Obrigada aí a muito galera que está me obrigada. mandando os reforçamentos positivos, né? Obrigada a todos, né, pelo apoio, por esse carinho, porque eu acho que isso que importa, né? É esse reforçamento positivo. Então, agradeço a todos por essa troca e a gente vai se falando por aí. Obrigada, Flávia, mais uma vez, e a gente se fala. Aí, como é que eu Gratidão, saio da boa noite live? a todos. Eu vou fechar aí e todo mundo sai. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Tchau, Boa. tchau.